Tá bom. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 3. Vamos terminar agora. A gente vai chamar de sessão, né? Que é essa parte de versículos desde o versículo 1. Aliás, se você for querer ser mais preciso, a partir ali do versículo 9 para frente, né? Estamos terminando um bloco aqui onde Paulo fala especificamente sobre ninguém ser justo, sobre o pecado. E hoje o tema da mensagem é sobre um mundo prestará contas a Deus. Eu não sou de citar tema de mensagem, a gente coloca apenas para o pessoal se localizar, mas achei esse tema bem forte para a gente prestar atenção. Porque se Cristo é seu Senhor e Salvador, louvado seja o nome do Senhor e dê glória a Deus. Mas se você chegou aqui hoje com uma mente confusa, ou em dúvida, ou o Evangelho não chegou ao teu coração ainda, ou você não compreende, nossa oração é que o Senhor hoje também alcance o teu coração. Que você entenda a palavra de Deus nesse sentido da salvação, sobre nossa condição sem Cristo. E Paulo, nesse término desse bloco agora que nós estamos lendo, nos versículos 19 e 20, ele diz assim: sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Amém? Irmãos, olha que interessante, não foi programado, mas em alguns dias nós vamos celebrar justamente a Sexta-feira Santa. Sexta-feira, que é uma data do calendário cristão, que por questões da gente se lembrar dessa data, não é que aconteceu exatamente nesse momento, mas como um calendário que nós seguimos, nos lembra que Jesus morreu pelos nossos pecados. O significado desse feriado, a Páscoa que está por vir. E aqui hoje a gente está terminando justamente essa sequência de versículos aqui do texto, e que mostra justamente a nossa necessidade de Cristo na nossa vida. Todos nós. Você está em Cristo e continua necessitando de Cristo. E aquele que está sem Jesus, sem Cristo, nossa palavra hoje para você é Cristo, que você precisa para a tua vida também. Essa mensagem de que Cristo morreu em nosso lugar. E aí é interessante, domingo passado foi o texto que a gente meditou, o bloco, né, ali dos versículos 9 a 18, mas o versículo 9 do capítulo 3 de Romanos, esteja com sua Bíblia aberta, peço a você que preste atenção. O versículo 9 diz assim, essa declaração resumida: somos nós, falando sobre os judeus, melhores do que eles, falando sobre os gentios, para ficar claro que todos nós precisamos da graça do Senhor, porque estamos debaixo da influência do pecado, estamos debaixo do poder do pecado. E aos versículos 10 a 18 do capítulo 3, é Paulo fazendo citações do Antigo Testamento, justamente para apoiar e reforçar essa verdade que ele fala no versículo 9. Por isso que agora, mais uma vez, para terminar esse tema nesse momento, ele vai no versículos 19 e 20, que a gente acabou de ler, resumir mais uma vez, para falar que todos nós precisamos da graça do Senhor. Para falar mais uma vez, olha, a lei que foi escrita diretamente para um povo, para os judeus, mas o objetivo da lei era calar todas as pessoas, todas as bocas, e tornar o mundo inteiro responsável, culpado diante de Deus. É para afirmar que todo homem e toda mulher precisa da graça de Deus. E se a lei pudesse resolver alguma coisa, se a religião pudesse resolver alguma coisa, se o seu fazer te justificasse, essa resposta teria vindo através do povo de Israel, através da lei. E isso não se sustentou. É isso que Paulo vai falar agora, a partir desses versículos 19 e 20, resumindo aqui, mais uma vez mostrar essa questão do pecado, da lei, da justificação, que é um tema
central para todo aquele que está em Cristo, entender, ler, tentar cada vez mais aprender um pouco mais e aplicar para a própria vida. Então, hoje, mais uma vez, uma oportunidade que o Senhor nos dá. E Paulo vai nos ensinar aqui, em 4 passos, nesses 4 versículos, a aprofundar o seu argumento, o seu ponto aqui. E ele vai organizar o seu pensamento. Primeiro, no versículo 19, na primeira parte, ele diz ali, presta atenção na palavra de Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela. E é interessante, porque aqui ele está falando, olha, os principais ouvintes da lei de Deus, quem que foi? Ou quem foram? Os judeus. Foi escrito para os judeus, foram chamados para receber, o versículo 1 do capítulo 3 diz, os oráculos de Deus, as palavras de Deus, a palavra de Deus, começou ali, sendo revelada ao povo de Israel. Nesse mesmo versículo 19, na segunda parte, ele diz, para que toda boca se cale, e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Quer dizer, Paulo está batendo nessa tecla mais uma vez para falar, olha, o objetivo, o efeito de falar a um povo escolhido, Israel, porque o Senhor separou um povo para com eles mostrar a humanidade e calar a boca de todos sobre a lei não era suficiente. A carne se manifesta, o coração que não tem Jesus, que não nasceu de novo, vive em desobediência, em resistência, em oposição. Aquilo que não vem da fé não vai prosseguir, não vai se sustentar. E é isso que Paulo está falando aqui. E no versículo 20, na primeira parte, se todas as bocas são caladas, ele diz, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Quer dizer, é por isso que ele está falando que toda a boca será fechada. E aí ele continua no versículo 20, na segunda parte, sobre que nenhuma carne será justificada pelas obras da lei, e ele fala ali, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Olha o que Paulo vai dizer mais adiante em Romanos, capítulo 7, versículos 7 a 8, quando Paulo diz assim, que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Quer dizer, aqui ele está fazendo uma ligação de novo com Romanos 3:20, a segunda parte. Ele está aqui mostrando o que significa essa tal lei que traz o conhecimento do pecado. E continuando aqui no versículo 8, 7 para 8 aqui do Romanos 7, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Não é interessante essa expressão? É como se o pecado tivesse adormecido. Quer um exemplo contemporâneo nosso? Imagina que a Laura, minha filha, ela tem 12 anos, sabe ligar o computador, e ao ligar ali a tela, ela vê que eu não desliguei meu e-mail direito. Nenhum problema até aí. Ela sabe ligar o computador, talvez ela precise, mas eu deixei meus e-mails abertos. E ali tem um e-mail direcionado da escola para mim, e falando, apenas para os pais abrirem. Quer dizer, aquilo que não era um problema, quando ela leu na tela, despertou nela o desejo. E agora, eu quero abrir, ou não quero, ou resisto a isso. Quer dizer, aquilo que não existia, que era uma atitude normal, agora se revelou, despertou no desejo. Quer dizer, vai se concretizar como um pecado, dependendo do clique que ela vai resistir a dar, mas é interessante que já despertou algo. Que a lei faz isso em nós. A lei faz isso mesmo naqueles que não têm a palavra de Deus. E a gente vai ver daqui a pouco outras maneiras como Deus se revela também. E que Paulo já falou aqui na carta aos Romanos. A gente vai chegar lá mais uma vez. Mas entenda o seguinte. Através da lei, Paulo está dizendo, vem o conhecimento do pecado. É o versículo 20 que a gente já leu hoje. Então, o que Paulo está afirmando aqui, quando a lei encontra
um coração, que a gente usa a expressão cristã, não regenerado, quer dizer, um coração que não nasceu de novo, uma pessoa sem o Espírito Santo, sem fé, é isso que quer dizer não regenerado. O efeito é que isso vai revelar a rebelião que está no coração de cada um de nós. O que a lei faz, ela mostra essa atitude de rebeldia contra Deus, contra a sua palavra, contra a sua lei. E é isso que o pecado se manifesta, que faz. Ele surge na presença da lei. A lei, ela provoca ali uma resistência onde quer que o Espírito Santo não esteja governando o coração de uma pessoa. Se o teu coração não é dirigido, governado pelo Espírito Santo de Deus, a religião, a lei, não a religião, vamos falar da lei de Deus aqui, só vai despertar o pecado. E é interessante, aí sim, falar da religião. E as pessoas buscam algumas questões da religiosidade ou da religião, porque a princípio não vai fazer mal. Então deixa eu pelo menos ir aqui e ali, fazer aquilo outro, e mexer com, pelo menos para me proteger, para pelo menos me garantir. Mas o que Paulo está dizendo aqui, se tivesse um povo que pudesse se garantir com a religião ou com a lei, teria sido Israel. E ele diz, pois através da lei vem o conhecimento do pecado. Quer dizer, conhecer a lei não justifica. A lei, ela não provoca justificação, ela condena. É o contrário. Ninguém é justificado diante de Deus por causa da lei. Ela não tem poder para isso. E olha o que Paulo vai dizer, naquele que é considerado por muitos o mais profundo, o mais rico texto da palavra de Deus que nós encontramos em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 é o maior, o mais extenso, o mais profundo texto que nós encontramos na palavra de Deus. Em versículo 3, nós vamos chegar lá. Imagina, se a gente está levando 26 domingos até esse ponto aqui, imagina no capítulo 8, o que Deus vai nos presentear para a gente meditar e pensar e ficar nele. Mas olha o que Paulo, antecipando aqui para o contexto de hoje, Paulo diz em Romanos 8:3, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez. Deixa eu dar uma pausa aqui. Quem fez? Deus o fez. Pastor fez? Apóstolo fez? Oferta fez? Campanha de oração fez? Jejum fez? Bater na Bíblia, abrir na página certa fez? Trazer a carteira de trabalho no palco para os irmãos orar fez? Daqui a pouco você sabe que a gente está na iminência disso. Alguém vai trazer ainda uma ovelha, um bode, um cabrito aí para apresentar ainda num culto. Do jeito que o movimento evangélico está com essa bagunça e uma boa parte do povo é anestesiado com os absurdos que a gente vê. O que o texto fala, irmãos? Deus fez. Foi você ter feito um curso que fez? Foi você ter, finalmente, depois de muito esforço, de muita justiça na tua vida, depois de você ser muito íntegro, não dever nada a ninguém, não ter nenhum processo no teu nome, você ter uma moral elevada, meu irmão, Deus fez. É por isso que o texto não fala, então compare os outros que têm uma moral elevada, que são íntegros. Mas o texto está falando, Deus é quem fez. Deus é que fez, e o texto diz, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Interessante que esse versículo 3 de Romanos 8 diz que a carne, que a lei que é fraca, a lei ali por causa da carne. Quer dizer, por causa da nossa condição não regenerada. Se não nasceu de novo, há algo ali que faz a gente resistir.
tudo que vem do Senhor. É por isso que pelas obras da lei ninguém se acerta com Deus. Não é sobre vir a culto, não é sobre ofertar, não é sobre eu vou ajudar os pobres, não é sobre eu vou ser um cara mais bacana, vou ser íntegro nisso, naquilo outro. Tudo isso tem seu momento, seu espaço e seu valor na caminhada da vida, por favor. Caráter é importante, mas Deus fez. Deus fez. Esse é o ponto inicial. É interessante que Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que a lei sem o Espírito é chamada do quê? De letra, e que ela mata. Porque a lei apenas, ela só vai trazer à tona o pecado. A lei, ela não faz a fé ficar mais forte, fortalecida. A lei, ela mata. A lei, ela não traz vida. É o que a gente vai depois ver também em Romanos capítulo 7, mais adiante. Por isso que a lei não justifica, é Cristo. É o que Deus fez por meio de Cristo. Cristo envia o seu Espírito para habitar cada um de nós. Aquele que está em Cristo é selado pelo Espírito Santo. E aí, meu irmão, quando você escolhe uma tradição cristã, evangélica, para caminhar, para prosseguir, aí Deus vai te ensinando e guardando nessa caminhada, nessa jornada. Mas Deus fez o povo dele, por meio de Cristo Jesus. Você recebe o Espírito Santo de Deus, e aí você é batizado para testemunhar daquilo que Deus já fez. É um testemunho, é uma afirmação, é uma declaração pública para a igreja agora reconhecer aquilo que ele está fazendo no meio do seu povo, porque a igreja testemunha do seu batismo, a igreja testemunha e afirma, você também faz parte do povo de Deus agora, você deu seu testemunho, mas Deus já fez. E eu quero bater nessa tecla, Deus já fez. Vamos prosseguir. Mas o texto hoje fala, a lei, ela acorda, ela desperta o pecado, ela não produz fé. Então, quando encontra carne, irmãos, um coração que não é regenerado, que não nasceu de novo, essa pessoa, homem, mulher, não importa a fase da idade que está vivendo ali, mas ela não foi justificada. Porque nós somos justificados por causa daquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Por isso que no versículo 19 do texto de hoje, Romanos 3, Paulo está ali dizendo, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Mais uma vez para afirmar, se alguém pudesse mostrar a justiça de Deus, ser justificado, isso e aquilo outro, era com Israel, era com o povo judeu. Mas falharam também, desobedeceram, não conseguiram, porque a lei revelou, acordou, despertou o pecado, não a fé. Porque através da lei veio o conhecimento do pecado. Por causa da carne, a lei é fraca, é o que nós lemos. Agora para pensar, se nem com Israel, povo escolhido, separado, para Deus tratar com eles em primeiro lugar, para mostrar ao mundo, para eles serem essa vitrine da obra de Deus na história. Você acha que aí finalmente o Brasil foi descoberto, e a nossa pátria tupiniquim agora, neste local maravilhoso que é o Brasil, que tem muita coisa boa, graças a Deus, mas a gente não é a bola da vez. Se não nascer de novo, o seu nível de integridade, e não tem nada a ver com questões de você estar rompido com Deus. Você está confundindo as coisas. Se nem Israel alcançou esse status, um povo que tinha lei, que seguia, guardava, que Deus interviu de diversas formas no todo o Antigo Testamento, ainda assim, foi mediante Cristo Jesus, quando as promessas feitas no Antigo Testamento se cumpriram em Cristo no Novo Testamento. É aí que entrou essa justificação pela fé. Irmãos, essa é uma lição para nós
para a gente aprender. Sim, a gente aprende olhando para Israel, muita coisa. Mas entenda principalmente, ninguém é justificado pelas obras da lei, pela lei. Ninguém pode, ninguém consegue, ninguém será. Agora, Paulo está argumentando aqui com essa verdade, nesses textos de versículos 19 e 20, e eu queria que a gente caminhasse. Hoje a mensagem ela é mais direta. Eu quero que você guarde o que a gente está agora, essa reta final aqui, que Deus fale ao nosso coração. Está falando ao meu também. Mas, irmãos, Paulo está mostrando nesses versículos 19 e 20, e tudo que veio antes. Ele afirma que todas as pessoas no mundo inteiro são culpadas diante de Deus, se não for Cristo. Sem Cristo, todos são culpados diante de Deus. E eu quero te chamar a atenção hoje, porque eu quero que você ore pelo seu filho desviado. Eu quero te convidar hoje a orar pela tua família, que tem pessoas que não estão em Cristo. Eu quero te provocar hoje no bom sentido, porque eu estou olhando para a minha própria família. Quem está longe do Senhor, a palavra de Deus está afirmando, ninguém será justificado sem Cristo. Irmão, em nome de Jesus, é tempo de chorar por aqueles que estão sem Cristo, a começar na nossa casa. Cadê tuas lágrimas? E para mim também, cadê minhas lágrimas? Hoje é dia da gente ser lembrado como igreja. Você não veio aqui passar tempo de domingo só porque vai entrar numa segunda-feira mais difícil. Viemos aqui lembrar daquilo que Deus fez na minha história e na sua história. Eu nasci de novo por causa da misericórdia de Cristo Jesus, e na minha família tem gente se perdendo sem Cristo Jesus, e essa é a mais urgente notícia que eu preciso também estar atento e clamar e orar e jejuar e me santificar, porque aqueles que estão sem Cristo estão indo para o inferno. Aqueles que estão sem Cristo não estão sendo justificados. Não importa se você faz parte do Rotary Club, não importa se você oferta nas questões sociais da cidade, não importa se você está servindo na igreja local. A questão é, você está em Cristo. Você está em Cristo. Se você está em Cristo, dá glória a Deus. Mas tem pessoas na tua casa que estão sem Cristo. E a minha oração por você e por mim também. Onde estão as nossas lágrimas? Onde está a urgência do nosso coração para falar, sem Cristo, meu filho está indo para o inferno. Sem Cristo, meu marido, minha esposa está indo para o inferno. Sem Cristo, preencha. Meu amigo querido, minha amiga querida está indo para o inferno. Sem Cristo, ninguém é justificado. Essa palavra de Deus não é sobre membresia na igreja batista. Não é sobre fazer. É sem Cristo. E a urgência hoje, irmãos, é essa. Sem Cristo, esse país vai para o buraco. Não tem partido político, não tem líder político que sustenta a mensagem do Evangelho, promete para nós, que não é uma transformação social, que não é uma mudança no mundo que é caído e que jaz no maligno. Sim, podemos lutar por muitas melhorias, batalhar por muitas coisas, mas a questão é, você está em Cristo? Essa é a pergunta fundamental, meu irmão. Você está em Cristo hoje? Sua família está em Cristo hoje? As pessoas que você ama estão em Cristo? Irmãos, eu não estou querendo jogar peso nos teus ombros, eu quero só despertar no nosso coração hoje a urgência de orar. Cantamos, como é fácil cantar, né? O avivamento, como é que é aquela canção, a frase? Eu vejo avivamento. Dá para completar a frase? Como é que é? Eu agora nem estou lembrando. Então eu vejo avivamento quando o teu povo orar e buscar. É um momento que dá vontade de se esconder embaixo da cadeira. O povo de Deus sabe o motivo. Quanta hipocrisia, né? Quanta mentira expressa, mas a gente levanta. E aí agora a gente está com essa mania, não é para criticar não, eu não sei o que fazer com isso, né? Que a gente agora está com a mania, levanta a mão e vem alguém tirar foto ainda. Você com a mão levantada. Eu não sei se você percebe que tem uma coisa que está fora do lugar. Eu não estou contra, irmãos, a gente registra momentos da nossa igreja. Mas de boa, não para perder a adoração ao Senhor nesse momento. Que nem assim, eu sei e respeito, por exemplo, os meninos ali estão na técnica. Estava apitando agora há pouco, né, o microfone, aí é com ele. Ele vai tentar nos socorrer lá, às vezes dá certo, às vezes não dá. Faz parte de ter tecnologia para usar. É uma bênção e
tem que acolher alguns momentos de desconforto, às vezes, quando acontece. Nenhum problema com isso. Temos cultos lindos, que a gente grava os registros, depois coloca no Instagram, no Facebook. Um monte de coisa. É legal, gente. É bom para, talvez, provocar, despertar nas pessoas um interesse e tudo. Eu só não sei, estou falando que eu não sei mesmo. Eu só não sei até onde. Só não quero que ninguém perca um momento da adoração aqui na igreja. Eu só oro, Senhor, não deixa perder um momento que é para cantar ao Senhor, exaltar o Teu nome pela Tua salvação, e porque sem Cristo eu não seria justificado, e eu tenho motivo para levantar a minha mão, eu tenho motivo para cantar ao Senhor, eu tenho motivo para prestar atenção naquilo que eu estou cantando, eu tenho um motivo para transformar aquilo que eu estou cantando, porque eu não estou criticando a banda que cantou e separou. Hoje, as canções que foram separadas foram edificantes para o meu coração, mas quem tem que aplaudir é o Senhor, ou melhor, os céus. Porque quem está contemplando a nossa adoração, a palavra de Deus diz que os anjos estão ao nosso redor. Irmão, a gente pode bater palma forte, pode dar um curtir, um like, um monte de coisa. A questão é, o céu está aplaudindo? A questão é essa. O aplauso vem do céu. Com isso eu não quero inibir você. Bate palma, exalta o Senhor, participa junto. Nós temos um jeito mais contemporâneo de fazer as coisas. Tem igrejas que são mais conservadoras nesse ato e com todo respeito. E há espaço para isso. A gente até que é mais barulhenta e também, com todo respeito a isso, não é sobre a forma. Minha pergunta é, você está cantando de um coração que nasceu de novo e sabe glorificar o Senhor? Você sabe reconhecer, hoje eu estou aqui pela misericórdia do Senhor. Se eu conseguir vir mais um culto, não é mais um culto. Hoje eu vim porque o Senhor é digno. Eu vim porque o Senhor é bom. Eu vim porque Jesus morreu pela minha vida e Ele é digno da minha vida. Prestar culto a Ele. Ele é digno que a minha família troca de roupa, veste o melhor que você tem em casa e vem adorar o Senhor. Não pelo legalismo, porque hoje também tem uma avacalhação na nossa postura. Vamos falar a verdade, irmãos? A gente está vivendo tempo de muita bagunça, é claro, de novo, não é para a gente falar do legalismo, mas também a gente vai para o outro extremo. Uma avacalhação, às vezes. Sim, talvez você está hoje vestido da melhor maneira possível, está se comportando aqui da melhor maneira possível, porque aqui é um encontro social também, de vidas e tudo mais, porque se você viesse com a mesma roupa que você vai na piscina à tarde, talvez do seu condomínio, né, há uma diferença. Você consegue ver a diferença, né? Porque tem gente que eu acho que não percebe. Não preciso falar mais. Hoje, com a sensualidade que é exposta, inclusive, num tempo de culto, de adoração, é o que a gente tem falado. Aqui no palco, a gente está tentando proteger um pouco, porque o culto é transmitido, as coisas acontecem, mas não estou falando de legalismo, irmãos. Estou falando de postura. Você veio adorar a Deus. Você não veio chamar atenção. Você não veio, irmãos, tem irmão de bermuda. Eu queria estar de bermuda também agora, hoje, pregando, mas aí eu não me sinto tão confortável para pregar. Não tem problema com isso. A gente estamos no Brasil. Estamos aí hoje com 33 graus. Né? Aí o pessoal vai mais conservador aqui, vivendo num país a menos 10. Né? Entendeu? Não é sobre vestir gravata ou não. A questão é a postura do teu coração. Você saiu de casa para chamar a atenção, você saiu de casa porque está indo se reunir com o povo de Deus espalhado nesse mundo hoje. Eu quero adorar, eu quero orar, eu quero ficar em silêncio diante do Senhor. Quero prestar culto hoje um pouquinho mais contrito. Não é sobre o estilo, não é sobre o jeito, a questão é você veio prestar culto porque você nasceu de novo, Jesus morreu pela sua vida, e você sabe que você foi justificado porque sem Cristo, a religiosidade, a lei, não tem efeito algum, e eu sei disso. Estou falando da minha própria vida, do meu próprio coração, irmãos. Todas as pessoas no mundo inteiro são culpadas diante de Deus, se não for Jesus Cristo. Guarda isso. Mas Paulo também está falando, nenhuma boca em qualquer lugar do mundo, desde o lugar mais primitivo ao mais sofisticado intelectualmente, não importa, ninguém será capaz de levantar uma objeção contra o julgamento de Deus, que Paulo já falou nesse texto, sobre o julgamento que virá. Toda boca será calada, ninguém vai ter uma justificativa. Sim, hoje, talvez com mais limitações intelectuais ou de conhecer a palavra de Deus, você pode entrar num debate, numa conversa, e de repente se sentir até esmagado pelos argumentos de uma pessoa, de uma outra conduta de fé ou de não fé ali, e às vezes você fica ali contrito e tal, mas sabe, vai chegar um dia que não tem nenhum super bacana, que vai chegar diante de Deus, e sem Cristo,
falar que eu não sou culpado. Toda boca será calada. Não importa se é da ala esquerda, pensamentos isso e daquilo outro, ou do lado da direita, ou do centro, não importa, meu irmão. A ideologia que você sustenta, o grau que você alcançou de estudos e isso e aquilo outro na profissão, ou o que você conquistou, toda boca será fechada. Esse dia se aproxima. Esse dia se aproxima. E é interessante que Paulo cita aqui em Romanos, só nesse início aqui, pelo menos 3 manifestações de Deus para comprovar que toda boca será fechada diante de Deus, e já está em curso isso. Primeiro ele fala ali sobre Romanos 1:20, fala sobre a própria natureza, a criação. Ele diz assim, Romanos 1:20, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Paulo não está falando sobre o quanto ele conhece de Bíblia, não está falando se a pessoa foi evangelizada assim ou assim, está falando que todos, um dos sinais é a própria criação. Não tem um homem, uma mulher nessa história, até os dias de hoje e dos dias que estão por vir, Deus assim permitindo, que vão poder chegar diante de Deus um dia e falar, eu não sabia. Olha a grandeza da criação. Aqui tem, o Edson e a Meire gostam de ir lá para, como é que é mesmo, Edson? Foz do Iguaçu, né? Que é linda, maravilhosa. Imagina visitar Foz do Iguaçu quando tinha 7 quedas. Se você fica maravilhado hoje com aquilo. A questão é, gente que vai lá, tira foto e dá só um curtir. Ah, mas se você tem compreensão desse texto aqui, de Cristo na tua vida, não tem como chegar ali em Foz do Iguaçu e não falar glória a Deus pela natureza criada. Não tem. Não tem como você fazer uma viagem, desfrutar de uma experiência gastronômica maravilhosa e simplesmente falar, estava bom, hein? Não. Você fala, glória a Deus por esse prato delicioso. Que sabor é esse? Que fruta é essa? Que cheiro é esse? Que praia é essa? Não é sobre anular isso, é desfrutar disso com um olhar de gratidão a Deus. Ou você só vai lá, tirou a foto mais bacana, o filtro lá no Instagram, e só quer curtir. Mas sabe perder aquela oportunidade de glória ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Louvar, louvar. Irmãos, não é sobre legalidade. É sobre ter um coração que busca oportunidades de louvar a Deus. Mas a palavra de Deus, Romanos 1:20, diz que ninguém terá desculpas. E ele vai dizer de um outro aspecto, não só da natureza, mas da consciência. No capítulo 2, versículo 15. Olha o que Paulo diz. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração, e disso dão testemunho a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. A criação deixa todos nós indesculpáveis diante de Deus, mas a nossa consciência também. Você não precisa ser religioso, você pode ser ateu, você pode ser o que for. Mas se eu pegar uma criancinha aqui e fizer alguma maldade com uma criança, o que teu coração, se o teu coração não estiver tão estragado e doido, como infelizmente ainda tem uma fração da humanidade que é pervertida, qual que é a tua reação? Intervir. Ninguém vai perguntar, mas você já aceitou Jesus? Hello? Estou falando besteira? Ou precisa fazer um curso em Harvard para entender? Quem disse isso que é errado? Quem disse? Não precisa de Bíblia para falar quando você vê uma atrocidade sendo feita com um idoso. Não precisa alguém estar roubando alguma coisa escondido. O que provoca no teu coração? Não é interessante? Ninguém está perguntando da fé do outro. Como ninguém pergunta a fé do piloto. Se você for para pegar um voo, eu nunca vi um crente evitando viajar pela fé. Você quer saber se ele está graduado, se ele está apto para fazer a viagem. Só que é interessante que há essa coisa da consciência. Algo que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, está em nós. Não tem como negar. É você olhar para o holocausto
e falar, há algo errado naquilo que aconteceu em outro momento da história. É olhar para a União Soviética, antiga, né, a atual Rússia, e ver que algo em 1900 e pouquinho aconteceu de violência ali e errado naquele contexto. É olhar para outros momentos da história de atrocidade, de morte, de destruição, e não precisa ser crente para saber identificar o mal. Consciência, ela desperta. Então você é indesculpável por causa da criação, é indesculpável por causa da consciência, e Paulo vai dizer o que ele está dizendo agora no capítulo 3, e você é indesculpável porque Deus separou um povo para se revelar a ele por meio da sua palavra e cumprir as suas promessas em Cristo Jesus, que é Israel. Romanos 3,19. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Quer dizer, Paulo diz que Deus se revelou na criação, na consciência e por meio de um povo na história, para mostrar que, primeiro, que há alguma coisa errada na humanidade. E o relacionamento do homem com Deus está quebrado e rompido. E até mesmo Deus trazendo a lei por meio de um povo, não era capaz de justificar esse povo, que continuou sendo desobediente e se afastar de Deus. E Paulo está afirmando aqui, não tem nenhuma objeção que vai ter legitimidade diante de Deus, contra a justiça de Deus, no dia do julgamento de Deus. É o que Paulo está falando aqui, as bocas que levantam objeções contra Deus, um dia serão o quê? Fechadas, silenciadas, caladas. Sabe aquela pessoa que te incomoda constantemente a tua fé? Onde é que está Deus agora? Sempre é na hora que tem uma coisa que está pegando, né? Você leva aquela cutucada. Olha, eu não sei por quanto tempo vai durar isso, mas de acordo com a eternidade em vista, é uma curta temporada. Hello? De acordo com a eternidade, o nosso passar aqui, irmãos, nós estamos numa curta temporada de vida. Não importa se você vai viver poucos anos, como infelizmente acontece com alguns, e nós choramos por isso, ou se você vai ter uma longa vida. Diante da eternidade, o que minha vida e a eternidade do Senhor. E parece que isso aqui é um período curto. É um período muito breve. O Senhor nos dá chamado vida. Isaías 2,17 diz assim, a arrogância, e outro texto vai dizer a soberba, dos homens será abatida. Um outro texto diz humilhada. O seu orgulho, um outro texto diz altivez, será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. Com orgulho ninguém se aproxima de Deus. Mas com humildade, como o Senhor é bom e misericordioso. E Paulo, nesse contexto todo, ele está despertando a gente para a gente não temer voz de homem algum. As críticas, irmãos, terão fim. As acusações terão fim. Paulo desperta nós para temermos a Deus. A gente vai ver mais sobre isso nas cartas aos Romanos. Mas olha o que Salmo 27,14 diz. Espere no Senhor. Seja forte. Coragem. Espere no Senhor. Irmãos, eu não vim aqui para te abreviar a luta que você está vivendo agora. Mas para afirmar, apesar dessa aparente duração de uma luta que é intensa, porque nós estamos na vida, meus irmãos. Eu estou com 53 anos. Tem os irmãos aqui que já passaram por muito mais luta que eu, mas cada um aqui conhece a dimensão das suas lutas. Mas é breve. Vai ter fim. Vai ter fim. Tratamento do câncer vai ter fim. Tratamento do infarto, do coração, disso, daquilo outro, vai ter fim. O problema em casa, na família, vai ter fim. Esse problema com dívidas hoje, dá uma glória a Deus, vai ter fim. Né? Problema de hoje, problema que está por vir, porque a vida é criativa. Resolve o problema hoje e um novo problema estará vindo em breve. Se já não é junto ali, porque a vida é isso. Estamos vivos e caminhando, mas o importante é não tema.
Temo o Senhor. Coragem. É por isso que o medo está habitando o teu coração. Você vai olhar para a circunstância e justificar e explicar. E de novo, meus irmãos, por favor, se eu bobear e vacilar, o medo vem querer ocupar também meu coração. Mas a palavra de Deus diz, espere no Senhor. O idoso e a criança. Se a criancinha aprender sobre isso agora, o coração dela vai ser guardado para muita bordoada. Por isso que a gente ministra o coração das nossas crianças desde cedo, no contexto do Kids e outros ambientes aqui da igreja. Para quê? Para ela aprender a esperar no Senhor desde a sua infância. Mas você já chegou lá, meu irmão? Como nós temos aqui, louvado seja Deus por isso. Hoje a gente tem um grupo aqui de irmãos acima dos 80 anos e bendito seja o Senhor, porque meu pai faz parte desse grupo. Espere no Senhor. Coragem, seja forte. Espere no Senhor. Vamos prosseguir? Porque finalmente, essa palavra de hoje é para a gente lembrar nosso próprio coração. É para mim, irmãos. É para você. É para lembrar que nosso coração, sem Cristo, ele é pecaminoso. E a gente precisa lembrar, se não fosse o poder, pela graça do Espírito Santo, nos regenerando, quer dizer, nos dando um novo nascimento, irmãos, a gente seria rebelde hoje. A gente ia ser rebelde como qualquer outra pessoa nesse mundo sem Deus. Por que você acha que todo dia a internet e a televisão, todo dia é riquíssima em assuntos de morte, de maldade? Um coração que não nasceu de novo está sem um freio. E olha que se não fosse a graça comum entre todos, nós também estaríamos propensos a sofrer cada retaliação ou situação que ainda o Senhor freia. O Espírito do Senhor está sobre a igreja, que é uma presença na sociedade para frear a malignidade desse mundo. Mas quando essa igreja for retirada, é o dia do Senhor se completando. Porque a palavra de Deus promete que esse dia virá. E aí é aquela coisa, nós não sabemos quando, mas os sinais estão aí para falar, está mais próximo, está mais perto, está uma geração mais perto, ou menos uma geração, porque assim é a nossa caminhada. Mas de novo, a minha vida, com o olhar da eternidade, que o Senhor nos ajude a aprendermos a contar nos nossos dias. Outros salmos, que tem, ensina-nos a contar nos nossos dias, Senhor. Meus irmãos, se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, meu coração seria tão rebelde quanto aquele que eu considero um dos exemplos mais tristes que pode vir à minha mente agora. O que te freou de ser um assassino? Você acha que foi tua moral elevada? Parece besteira. Se não fosse a graça do Senhor, quem disse que não seria eu ou você a fazer uma besteira com a tua história, com a tua vida? Isso não é para amenizar situações que a gente vê, enfim, por favor, não estou entrando em outros assuntos que essa palavra poderia até direcionar. A questão é, você está pensando que você é tão justo assim mesmo? Eu não sou. Israel não foi. E se Israel não foi considerada justa, eu, André, nascido em Santo André, é só uma coincidência o nome da cidade, não foi nenhuma homenagem a mim. Né? É só coincidência, irmãos. Misericórdia. Misericórdia. Aliás, eu já fui, fiz uma foto ali no Paço Municipal e agradecer a cidade pela homenagem. Ali. Foi legal. Foi só uma brincadeira. Porque esse coração aqui, se não for Cristo, é azedo, meus irmãos. Meu coração sem Cristo é terrível. Se não for a graça do Senhor, porque a palavra de Deus diz que toda boca será fechada. Toda boca será calada diante de Deus um dia. Mas ainda há tempo de colocar sua vida para o Senhor. Ainda é tempo, e olha, o spoiler da próxima semana. Semana que vem, Deus permitindo, nós vamos para o versículo 21 e 22. E Paulo diz assim, olha a virada que vai dar aqui. Bendito seja o Senhor, porque o Senhor nos dá a palavra, mas ajuda-nos a prosseguirmos nela também com o
todo o renovo que vem nela de vida. Paulo vai dizer no versículo 21 e 22, depois dessa palavra pesada aqui, ele diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Lembra? A lei é fraca. Se for com a nossa carne rebelde, a lei é fraca, não vai dar certo. Mas ele diz, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, o versículo 22 diz, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. E a pergunta hoje para você e para mim é, você crê? Essa é a pergunta para você responder. Você crê? Você ama o Senhor? Porque essa é a mensagem de hoje. Creia em Jesus Cristo para a sua justiça. Creia em Jesus Cristo, que é confia nele. Já passamos a Covid, já estamos num novo tempo que esse mundo ainda não absorveu, nem a igreja conseguiu discernir o que é esse mundo pós-Covid. Meus irmãos, o mundo foi chacoalhado. Hello! Estamos em 2024. Parece que está todo mundo ainda abestado com o que acabamos de testemunhar. Um ano de uma crise intensa e global e o segundo ano depois dessa crise totalmente fora do eixo. E 2022 para 2023 as coisas andando, aí 2024 você já esqueceu. É que nem o Brasil, já esqueceu dos últimos 7-1 da Copa de 2014. Vai passando, né? Vai passando, um novo tempo, nova geração. As pessoas não falam mais sobre isso, o que importa são outras coisas, mas o mundo foi chacoalhado. A história está mostrando sinais de muitas coisas. Os rumores de guerra que a palavra de Deus fala. Hello, eu estou batendo nessa tecla, eu brincava isso com a juventude, quando era pastor de jovens na primeira. Falava isso que eu usava isso em aula de inglês, né, para acordar a turma assim na hora de uma vacilada. Eu tenho que fazer isso hoje ainda. Porque às vezes na igreja a gente está dormente, a gente não está acordando. Você percebeu que a gente passou por uma pandemia? Você percebeu que você sobreviveu a essa pandemia? Glória a Deus? Ou você está aqui que nem um zumbi? Só vivendo o dia de amanhã e não sabendo viver o agora e falar, glória a Deus, eu sobrevivi. Por quê? Porque você foi o bonzão durante a pandemia? Porque você se comportou direito, passou o álcool e gel na mão? Não foi pela misericórdia do Senhor, meu irmão, que Deus te sustentou e te deu vida. Deus guardou o teu coração para quê? Para os propósitos do Senhor. E a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Aí a pergunta hoje é, você ama o Senhor? Você crê nele? Você está esperando no Senhor? Então a palavra de hoje é, fica firme. E se você não estiver em Cristo, hoje é dia de crer. Hoje é dia de se arrepender. Hoje é dia de invocar o nome do Senhor. Porque aquele que invocar o nome do Senhor, a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos diz, será salvo. E eu te convido a ficar em pé agora, para nós invocarmos o nome do Senhor. Vamos orar, vamos clamar, que o Senhor nos move. E depois a gente vai cantar uma canção aqui. Antes do término, o pastor Marco fazer uma oração final. Vamos invocar o nome do Senhor. Vamos cantar, vamos celebrar, mas vamos orar. Porque a nossa salvação é um presente de Deus. Deus fez. Jesus veio. Jesus morreu. Jesus ressuscitou. E Jesus ascendeu. E virá buscar a sua igreja. Creia no Senhor Jesus. Fica firme, espera no Senhor, coragem, seja forte. Essa é a palavra de Deus para a igreja hoje. Vamos orar, Pai querido, louvado seja o Senhor hoje e sempre. Ó Deus, essa palavra de hoje nos desperta para entendermos, compreendermos, e a palavra do Senhor nos revela e mostra que sem Cristo não há justificação. Sem Cristo estaríamos perdidos. Sem Cristo, onde estaríamos nós hoje? Mas por causa de Cristo Jesus, hoje somos igreja. Por causa de Cristo Jesus, hoje nascemos de novo. Por causa de Cristo Jesus, os nossos pecados foram perdoados. E o Senhor vai trabalhando na vida de cada um aqui, no momento e no dia chamado hoje, em santificação diária. E obrigado, Pai, porque as suas misericórdias se renovaram hoje. E amanhã a tua palavra diz que elas também se renovarão. E assim queremos caminhar, esperando no Senhor. Afastando, tirando, afastando, colocando o medo do nosso coração para fora.
mas que haja a coragem, a força que só o Senhor pode manifestar em nós. Ensina-nos a esperarmos em Ti, Pai. Sim, Pai, oramos hoje para quem entrou aqui abatido, cansado, angustiado, mas queremos orar também pelo perdido, que hoje possa crer no Senhor, que hoje possa colocar a sua confiança no Senhor e prosseguir até o dia de Cristo Jesus, porque o Senhor já fez mediante Jesus. Nisso cremos porque a Tua palavra diz, e cremos que a palavra que temos hoje é inspirada pelo Senhor, pelo Teu Espírito, e isso queremos aplicar na nossa vida. Sustenta e guarda meus irmãos e irmãs aqui hoje, aqueles que ouvem essa palavra na circunstância que estão passando. Sustenta-nos, guarda a Tua igreja, sê com cada um de nós, para a glória do Senhor. Amém. Amém.